É isso, novos recursos sempre bem-vindos para o setor agropecuário. Bom, antigamente, as negociações no agronegócio eram feitas pessoalmente, dentro das porteiras. Com a chegada do telefone no campo, produtores rurais puderam realizar pedidos de insumos e vender a produção, por exemplo, com mais facilidade e à distância. As tecnologias foram avançando, a internet chegou no meio rural e os produtores passaram a contar também com um e-mail para agilizar os processos. Atualmente, fazer negócios dentro da agropecuária pode se resumir em apenas um toque na tela de um aparelho eletrônico, como um tablet ou um smartphone. Essa é a proposta do aplicativo eBarn, que junta produtores rurais, fornecedores e indústrias em um único lugar. Para falar mais sobre a iniciativa, o Tech Startups de hoje recebe Thaís Machado Albuquerque, CEO da eBarn. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. A gente agradece a sua disponibilidade em conversar com a gente. Agora, Thaís, para a gente começar a nossa entrevista, explica para a gente como que surgiu a ideia de elaborar esse aplicativo. O foco de vocês era facilitar a vida do produtor rural, dos fornecedores, da indústria ou de todo mundo junto? Então, a ideia do aplicativo ela já é antiga, né? É uma ideia que surgiu lá em 2015 e que foi tirada do papel em 2018. Então, nós somos um time bem diversificado. Eu sou engenheira agrônoma, temos também no time um produtor rural, pessoas da área de desenvolvimento e pessoas da área de comércio para a tecnologia para o agro. Então, a ideia nasceu justamente da dor e das vivências que o produtor rural tinha na sua atividade e nas experiências que essas pessoas que hoje fazem parte do nosso time, que participaram da fundação da startup, tinham com relação ao atendimento que eles faziam para produtores rurais e que eles podiam ver a dificuldade que esses produtores tinham nos seus processos e na sua profissionalização. Então, dessa forma, nasceu o eBarn, que é um aplicativo que une tanto o produtor aos fornecedores do agro, quanto a indústria agora, que a gente está lançando essa nova funcionalidade. E aí a ideia é transformar a maneira como os produtores fazem comércio dentro da sua atividade, seja para comprar insumos, seja para vender a sua produção de grãos. Ótimo, a gente vai falar sobre os fornecedores e a indústria um pouco mais para frente, mas agora a gente vai focar no produtor rural, porque a ideia de você colocar essas agronegociações todas em um aplicativo só, ela traz uma série de benefícios, você mesmo falou. Para os produtores que estão assistindo a gente e têm interesse nesse aplicativo, quais são as vantagens em negociar a produção pelo app e como elas são feitas na plataforma? Quais são os produtos que os produtores podem anunciar aí dentro do eBarn? Então, o nosso aplicativo, a ideia dele começou justamente focado na comercialização dos grãos, mas a gente iniciou a empresa com a comercialização de insumos, então com o fornecedor podendo negociar com o produtor para que ele pudesse comprar melhor, eventualmente ter economia, ter mais gestão e rastreabilidade do processo. Então, tudo começou lá em 2018, quando a gente começou a desenvolver um processo digitalizado dessas negociações, onde o produtor ele vai enviar suas ordens de compra e ele vai conseguir diversas cotações para poder negociar tudo isso de maneira online, tendo a rastreabilidade e a gestão que ele precisa. E aí a gente falou, não, então com relação à busca por esse tipo de funcionalidade, a gente falou, está na hora já da gente colocar, né, o nosso processo de comercialização de grãos em ação. Então, agora a gente está para lançar essa funcionalidade, e então o produtor ele vai poder ofertar os seus lotes, a princípio, de milho, soja e feijão, mas em breve a gente já espera ter outras culturas envolvidas, e ele vai poder ofertar os seus lotes de maneira que as indústrias vão poder ter vasto acesso a essas ofertas e vão poder negociar, enviar suas propostas de preço de acordo com o que o produtor está buscando. E aí, dessa maneira, a gente espera que a gente faça um match entre as duas partes e que essa negociação ela seja muito menos burocrática do que ela é hoje, e que todo o processo ele ocorra de maneira digital, com assinatura de contrato digital e, eventualmente, que o pagamento, inclusive, possa ser feito via nossa intermediação, porque a nossa ideia também é oferecer segurança para as partes que estão atuando dentro desse negócio.
Ótimo. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre segurança mais para frente, mas agora que você já explicou como que os produtores conseguem vender as culturas, os grãos, explica para a gente, para quem vende os insumos, como as indústrias e os fornecedores, como que eles podem entrar no IBAR, o que eles podem oferecer, quais os produtos que essas indústrias e os fornecedores eles podem anunciar para os produtores que estão presentes dentro dessa plataforma. Então, os fornecedores que podem entrar dentro da nossa plataforma são fornecedores de insumos e suprimentos agropecuários, desde aquele fornecedor que vende o combustível que vai ser utilizado na parte operacional, até aquele fornecedor que vai eventualmente vender defensivos, fertilizantes dentro da nossa plataforma. Então, para ele se cadastrar é de uma maneira fácil, o primeiro contato dele dentro da plataforma, mas para ele vender, eventualmente ele tem que cadastrar a sua empresa para ele poder começar a comercializar com o produtor rural. Então, a gente começou lá atrás justamente com pequenos insumos, então a gente trabalhava com peças, pneus, e hoje a gente tem uma alta procura pelo produtor rural de fertilizantes, de sementes, de insumos que realmente estão envolvidos no cultivo da cultura durante a safra. Então, a gente até, vocês estavam comentando, eu já assisti outros programas com relação a essa evolução da tecnologia no campo, e a gente vê que o produtor ele tem avançado muito nisso também, de buscar essa digitalização, de estar mais antenado e de buscar processos que agilizem a profissionalização e os seus negócios dentro da sua atividade, né? A gente tem processos aí de sucessão familiar que estão incluindo cada vez mais jovens no campo, então a gente vai ter por muito tempo essa tendência da inclusão de novas tecnologias no setor. Agora, aproveitando que você já explicou o que os produtores conseguem vender e o que as indústrias conseguem vender, explica para quem está assistindo o nosso programa hoje como é que funcionam essas negociações dentro do IBARNE. Como é que vocês fazem para que essas negociações elas aconteçam da forma mais objetiva e mais segura possível? A gente começou lá atrás, né, falando agora um pouco de insumos, principalmente quando a gente está tratando de peças, que a gente sabe que são diversos SKUs para os fornecedores que talvez estejam nos assistindo. Então, a gente teve todo um trabalho de tentar padronizar para que a demanda do produtor seja o que o fornecedor esteja recebendo, para que as partes estejam conversando a mesma língua, né? Então, a gente tentou trabalhar da melhor maneira possível uma inteligência dentro da nossa plataforma para poder enviar uma ordem de compra de um produtor ou agora, né, uma oferta de venda de grãos para enviar para aquelas pessoas, para aquela, seja fornecedor, seja indústria, que realmente esteja buscando aquilo dentro da plataforma. Então, dessa forma, a gente busca oferecer a melhor experiência possível para as partes que estão envolvidas. Então, o fornecedor, ao momento que ele vai entrar dentro da plataforma, ele vai se cadastrar, ele vai selecionar quais são as categorias que ele costuma trabalhar, ele vai selecionar as regiões que ele pode atender, e aí, dessa forma, quando o produtor rural enviar a sua ordem de compra, a gente vai conseguir selecionar de maneira inteligente quais são os fornecedores que vão poder atender ele da melhor maneira possível. A gente tem até um assunto que tem sendo bastante discutido, que a gente obviamente quer facilitar a vida dos dois lados, mas que a gente precisa humanizar, né, a plataforma de modo que eles possam conversar, eventualmente tirar dúvidas. Então, a gente viu que isso é necessário e a gente também está desenvolvendo a nossa solução para possibilitar que isso ocorra. E para o caso das indústrias, a gente ainda colocou uma funcionalidade que vai facilitar bastante, principalmente na questão logística, né, porque tem aquele tipo de negociação que o produtor vai estar encarregado do frete, mas vai ter aquele tipo de negociação que a indústria acaba sendo responsável pelo frete. E nesse caso, a gente colocou tudo em forma de mapa, geolocalização, para que as partes que estejam negociando consigam saber, eventualmente, corretamente, o local onde aquelas ofertas estão localizadas dentro do mapa, para poder ver o que realmente é o melhor negócio, buscando sempre a melhor margem dentro da atividade. Ótimo. A gente teve um pouquinho de instabilidade na sua resposta, Thaís, mas a gente conseguiu entender bem a proposta. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, por exemplo, eu acho que os nossos telespectadores também podem ter ficado com essa dúvida. Por exemplo, eu como fornecedor ou como indústria,
dentro do aplicativo, a gente tem essa liberdade de fazer negócios entre fornecedores e indústrias, ou é só uma via direta do produtor com esses dois canais? Ou pode ter uma livre comercialização entre todos esses setores dentro do aplicativo? Então, é engraçado até falar sobre isso, porque a nossa proposta de justamente de colocar dentro de uma só plataforma e dentro de um aplicativo ainda, né, para facilitar, para realmente as partes terem isso na palma da mão, a nossa proposta era justamente conseguir ter um local onde eles tivessem o máximo de funcionalidades possíveis envolvido nessa questão de comercialização para facilitar a vida, né? O nosso foco principal sempre foi o produtor rural, mas obviamente a gente precisa ter um equilíbrio e tanto o fornecedor quanto a indústria também são nossos clientes e a gente busca atender as necessidades deles. Então a gente sabe de diversas outras demandas, tanto da indústria quanto dos fornecedores, quanto às vezes até do próprio produtor rural querendo comercializar outras coisas dentro, né, da nossa plataforma. E a gente vem colocando tudo isso em uma escala de prioridades para a gente poder desenvolver da melhor maneira possível, porque obviamente a gente tem que desenvolver bem o que a gente já tem encaminhado, né? Mas quanto mais a gente tem esse contato com o nosso público, a gente consegue perceber que tem muita oportunidade e que as partes estão buscando esse tipo de tecnologia e esse tipo de desenvolvimento. A gente vê que as tecnologias estão sempre aí para auxiliar. Agora você falou sobre uma grande busca, um grande potencial de negócios que podem ser realizados. Você já citou alguns aqui na nossa entrevista. Agora eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Atualmente, quantas opções diferentes de produtos os usuários do eBarn eles podem encontrar? A gente contando aí produtores, fornecedores, indústrias, quantos tipos de produtos estão disponíveis aí no aplicativo e quantos usuários estão utilizando essa plataforma atualmente? Dentro do nosso sistema, da nossa funcionalidade, o produtor rural ele pode colocar os seus pedidos de compra dentro de quase 30 categorias, e dentro dessas categorias a gente ainda tem subcategorias, então a gente colocou as categorias que a gente via que tinha mais demanda, seja de combustível, pneus, baterias, conforme eu já comentei, de subitens da produção, como farelo de soja, por exemplo, de defensivos agrícolas, fertilizantes, itens, às vezes, de horticultura, que a gente via que tinha uma procura por pequenos produtores. Então, a gente tem uma gama diversa de categorias e que a comercialização, a negociação, vai acontecer muito de acordo com a demanda do produtor. Então, hoje a gente já teve, né, milhões em negociação dentro da plataforma. A gente está aí comercialmente disponível desde o meio do ano passado e a gente já teve milhões em negociação dentro da plataforma. Hoje a gente tem cerca de 2.900 produtores rurais cadastrados e cerca de 1.500 fornecedores cadastrados. A gente está, inclusive, numa busca grande para trazer cada vez mais fornecedores para suprir essas demandas dos produtores rurais. E a gente já está com os nossos cadastros abertos para a indústria também poder, eventualmente, quando a gente lançar essa funcionalidade, receber as ofertas dos produtores com relação a esses grãos que eu comentei, que é soja, milho e feijão. Então, dando um exemplo, né, mais ou menos, do que a gente já teve de comercialização, desde baia suína até fertilizantes para safra de soja, que é a safra que vai se iniciar agora, né? Então, é bem amplo e varia de acordo com a demanda de quem está negociando, e o nosso time faz o máximo de trabalho possível para tentar atender essas demandas e trazer os fornecedores ou trazer os compradores que possam firmar aquele negócio dentro da nossa plataforma. Bacana, é bom a gente ver que essa plataforma ela cria alternativas aí de diversos produtos para os produtores, porque o nosso setor agropecuário ele é um setor grande, complexo, com várias cadeias, várias regiões, cada cadeia, cada região com a sua especificidade. Você falou que vocês ouvem as demandas dos produtores, então, por exemplo, como é que vocês fazem para classificar os produtos aí? Por exemplo, a gente tem um produtor lá do interior que precisa de um determinado tipo de insumo, mas que às vezes não tem dentro da plataforma, ainda não tem um fornecedor, uma indústria. Vocês costumam juntar essas demandas que ainda estão faltando e aí vão procurar participantes, indústrias, fornecedores que forneçam esse tipo de serviço para vocês agregarem dentro da plataforma de vocês, do aplicativo? A gente faz sim esse trabalho.
até porque a gente está em crescimento, obviamente que a gente almeja que um dia isso tudo esteja automatizado, né, e que a demanda e a oferta estejam em equilíbrio, estejam sempre crescendo, mas a gente faz sim esse trabalho, até desde o começo, quando a gente começou a parametrizar, eu como engenheira agrônoma, junto com o nosso time, a gente foi atrás de uma base bem grande para poder categorizar nessa parte de insumos, né, o melhor possível para no momento que o produtor rural esteja colocando uma ordem de compra, ele já começa a digitar o produto e a gente já tem uma inteligência para sugerir para ele qual que é a melhor categoria que ele deve colocar, ou caso ele realmente não encontre a categoria ou não encontre o local ideal para ele colocar aquela ordem de compra, ele pode entrar em contato com o nosso time de suporte, que está à disposição a qualquer momento que ele precisar falar, ou a gente também tem um local dentro do nosso aplicativo onde ele sugere uma nova categoria e o nosso time avalia, vê se realmente essa categoria não existe, se faz sentido para nós, e se fizer, a gente cria e vai atrás dos fornecedores que possam atender. E da mesma forma, para o fornecedor, no momento que ele vai se cadastrar, para ele ter essa facilidade, para ele conseguir ter a melhor experiência possível. Ótimo, Thaís. A gente já falou aqui sobre como o produtor pode vender, como o fornecedor pode vender, os tipos de negociações que eles podem fazer. Agora, uma pergunta que é interessante, que eu acho que o nosso telespectador quer saber também. Por exemplo, eu sou um produtor de soja do Mato Grosso e aí eu estou lá com a minha safra pronta para ser comercializada dentro do seu aplicativo. Eu consigo comercializar isso em uma abrangência nacional ou as negociações do aplicativo elas ficam restritas, por exemplo, a cada região ali? Eu consigo vender para todos os lugares? Como é que é essa abrangência dentro do aplicativo para a gente comprar e para a gente vender? Da mesma forma que o fornecedor vai categorizar a região que ele atende, as indústrias também vão selecionar o raio de atuação que elas querem trabalhar. Então, no momento que um produtor rural do Mato Grosso inclui lá a sua oferta de grãos de soja que está disponível de acordo com as especificações, com o preço base que ele está buscando no mercado e com o tipo de frete que ele está almejando fazer, a gente oferta isso para todas as indústrias que estiverem cadastradas para negociar com aquela região que aquele produtor está inserido. Então, se a gente tiver uma indústria que, de repente, está uma indústria cerealista, trading, que está disposta a negociar, que está, às vezes, na costa do país e que está disposta a negociar com esse produtor, ela vai receber a oferta e vai poder startar a negociação com ele. E aí é importante frisar que tudo isso fica rastreável, ele vai ter lá tanto uma aba onde ele pode visualizar todas as ofertas que estão em andamento, tanto o produtor quanto com relação às ofertas que ele tem, quanto a indústria com relação às ofertas que estão no mapa, quanto também tudo que está em negociação ou que está aguardando assinatura de contrato ou pendência de alguma documentação. Então, tudo isso vai estar ali de forma que eles possam ter essas informações na palma da mão. Porque a gente sabe que, eventualmente, a gente tem negociações onde o produtor, às vezes, manda perguntando qual que é o preço que aquela trading ou que aquela indústria está trabalhando, e às vezes a indústria não tem nem o feedback de quanto que aquele produtor está querendo vender, ou qual preço que ele está buscando, ou se ele fechou ou não. Então, a partir do momento que a gente tem tudo isso dentro de um aplicativo, a gente consegue ter toda essa visibilidade e essa gestão para as duas partes. Bacana você ter falado dessa parte de variação, um assunto que a gente vai entrar na nossa entrevista daqui a pouquinho, mas agora eu queria falar com você porque esse ano foi um ano atípico. Ninguém esperava que a gente fosse passar por uma pandemia, ela acabou impactando aí todos os setores, o agronegócio conseguiu se manter estável e muita gente, por conta dessa pandemia, a utilizar serviços de compra online, aplicativos. Eu queria ver com você, que você explicasse para a gente como que foi o comportamento dos usuários do eBarn. Eles passaram a fazer mais transações, mais comercializações por conta da pandemia? A gente viu, sim, uma crescente nesse movimento. Obviamente que isso casa um pouco com o nosso crescimento dentro da plataforma e com os investimentos que a gente vem fazendo, mas a gente acredita, até acompanhando o setor e as demais startups que atuam nesse mesmo segmento, a gente viu que teve uma crescente, principalmente pelo produtor rural, mas também pelos fornecedores e pelas indústrias que a gente viu que estão buscando se incluir nesse meio digital. Então, para você ter uma ideia, a gente teve esses milhões em negociação muito envolvido para a safra que está entrando agora.
né? Então, quando a gente olha as pesquisas com relação a como que o digital está inserido dentro da vida do produtor, a gente via que no início do ano esse número era de cerca de 35, 36% dos produtores aptos a comprar ou vender online. E a gente imagina que provavelmente esse número deva ter crescido dentro da pandemia e que essa crescente ela vai ser mais rápida do que se a gente não tivesse passado por esse momento, né? A gente sabe que, inclusive, tem outros fatores que influenciam, como você mesmo comentou, o fato da gente ter jovens entrando, e assumindo negócios da família. A gente sabe que a tecnologia está muito atrelada a isso também, e a gente tem tido esse tipo de experiência. Mas a gente acredita que mesmo aquelas pessoas que tinham uma gestão mais tradicional viram que precisam se atentar e que as negociações e que a maneira de fazer negócio ela precisa ser diferente e que existem muitas vantagens em ser diferente, em ser mais prático, em as partes poderem gerenciar esse tempo que eles tinham fazendo a negociação, trabalhando com papelada, com burocracia, ligando para um, recebendo outro na propriedade. Agora eles vão poder usar esse tempo para questões mais estratégicas. Claro, essa objetividade, essa facilidade são um dos pontos que mais ajudam, auxiliam aí os produtores, já que a gente vê que o mercado do setor agropecuário ele é muito abrangente e está crescendo cada vez mais no país. Eu queria que você explicasse para a gente, você falou também sobre outras empresas que trabalham no setor, por que é tão importante para o agronegócio a gente poder contar com essas iniciativas que fomentem a economia do setor e reúnem aí os principais interessados no mesmo lugar. Porque muitas vezes, você mesmo já falou aqui, a gente teve outros exemplos no programa, essas empresas, esses produtores que entram no aplicativo, na plataforma, no eBarn, por exemplo, eles não conseguiriam ter a mesma visibilidade se eles estivessem sozinhos. Então, por que é tão importante a gente ter esse tipo de iniciativa que vem crescendo cada vez mais no nosso setor para a gente fortalecer e dinamizar as nossas agronegociações? Nós acreditamos que a digitalização para o campo, ela tem feito um papel de inclusão muito grande, né? Então, a gente vê uma procura desde pequenos produtores, às vezes até uma produção mais familiar, até grandes produtores que estão buscando esse tipo de tecnologia. Então, esse movimento ele é muito benéfico para todas as partes. A gente vê que, independente do tamanho, a propriedade ela pode ter um alto nível de gestão e buscar as melhores margens possíveis. Então, essas iniciativas elas são importantes, principalmente pensando que, infelizmente, a gente tem esse cenário onde os custos de produção vêm aumentando. A gente sabe que os custos, eventualmente, não estão só relacionados aos custos diretos no campo, que a gente tem custo de escritório, que a gente tem custo com pessoas. Então, tudo isso tem que ser otimizado da melhor maneira possível. Então, quando a gente tem ferramentas e a gente tem iniciativas onde a gente está trazendo tecnologia para o campo, seja diretamente no cultivo, otimizando os recursos que vão ser utilizados no campo, como menos uso de defensivos, como explorar o potencial, às vezes, do plantio, de uma variedade, do maquinário, né? Hoje a gente tem diversas soluções que fazem rastreamento de maquinário para aumentar a sua eficiência, e aí ainda oferecendo para o produtor uma ferramenta onde possa aumentar a gestão da atividade dele, onde ele possa comprar e vender melhor. A gente sabe que tudo isso reflete em produtividade, em melhores margens e em um agronegócio mais saudável, né? Ótimo. Você comentou agora há pouco sobre esse monitoramento da variação em tempo real das propostas de negociação dentro do aplicativo. Isso aí acaba auxiliando os usuários a terem uma noção dos preços que estão sendo praticados, de como estão sendo tratadas essas negociações. Isso é um recurso, é uma funcionalidade muito interessante dentro da plataforma. Eu queria que você me explicasse de uma forma bem rápida como que vocês surgiram com a ideia de entrar com esse recurso no eBarn e falar também sobre algumas funcionalidades novas que vocês estão prevendo para o aplicativo. O que a gente pode esperar futuramente de novidade dentro do eBarn? Essa função de mostrar a variação surgiu muito da experiência que esse time de comercial com tecnologia ProAgro tinha e do próprio produtor rural que estava dentro da nossa propriedade, dentro da propriedade, que hoje faz parte do nosso time. Eu também tinha bastante experiência porque trabalhava com administração agrícola, então a gente via que os produtores eles precisam ter mais informação
porque às vezes fechar sempre com o mesmo fornecedor ou às vezes vender sempre para a mesma trading, para a mesma indústria, às vezes eles não estão tendo acesso a preço, às vezes eles não estão fazendo o melhor negócio. Então, dando informação para o produtor, a gente dá mais poder de decisão a ele, né? E aí, agora, falando um pouquinho das nossas funcionalidades, a gente quer realmente ser um aplicativo que leve essa gestão, essa noção de quanto que ele está economizando, de quanto que ele está tendo de negociação, o que de oportunidade que ele teve, o que eventualmente ele perdeu. Então, ter toda essa rastreabilidade. Então, a gente vai oferecer relatórios de saving, a gente tem uma funcionalidade que tanto o produtor, quanto o fornecedor e quanto a indústria podem adicionar outras pessoas para interagir dentro da nossa plataforma. A gente também, agora lançando essa funcionalidade de comercialização de grãos, a gente já está traçando os nossos objetivos com relação a trazer funcionalidades que trabalhem com crédito, que trabalhem com barter. Então, a gente tem bastante oportunidade que a gente espera oferecer logo aí para quem estiver interagindo dentro da nossa plataforma. E para a parte dos fornecedores, né, que também vai continuar sendo importante para a gente, as duas funcionalidades continuarão sendo importantes, a gente vai oferecer aí, num período que a gente espera que seja curto de tempo, uma modalidade onde ele possa ofertar os seus produtos em forma de catálogo para que o produtor possa acessá-lo diretamente também. Ótimo, Thaís. A gente vê que é um aplicativo que já tem grandes funcionalidades, mas que vai trazer ainda mais recursos para os usuários, que a gente sabe que é tão importante. Agora, eu tenho certeza que as pessoas, os nossos telespectadores, os produtores, fornecedores e pessoal da indústria que estão assistindo a gente à nossa entrevista hoje, que eles ficaram bem interessados aí nesse aplicativo. Explica para quem está nos assistindo e ficou interessado, onde é que eles conseguem encontrar o aplicativo de vocês, o eBarn? Nosso aplicativo está presente nas principais plataformas, então é muito fácil de encontrar e baixar. eBarn, agronegociação online. E a gente também oferece a funcionalidade de, caso os nossos usuários queiram, poder utilizar na forma de desktop através do site app.ebarn.com.br. Nosso site, que é ebarn.com.br, também mostra todas as nossas funcionalidades, explica como a gente funciona, e a gente também está presente nas principais mídias sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Então, para nos procurar é bem fácil e eu fico completamente à disposição para conversar com qualquer um que tenha qualquer dúvida. Nosso suporte também, que é só entrar no nosso site e ter acesso a ele. E aí, qualquer questão mais que você tiver ou que alguém tiver, eu fico à disposição para responder. Thaís, eu queria agradecer demais a sua gentileza, a sua disponibilidade em estar conversando com a gente hoje aqui no Tech Startups. A gente, depois de tudo que você falou, todos os canais, toda a comunicação que vocês oferecem, certeza que muitos interessados vão procurar vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui no Tech Startup e dizer que os nossos espaços aqui no AgroMais estão sempre abertos para vocês. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Me coloco sempre à disposição para o que for necessário. É isso, Thaís, muito obrigado. Bom, o Tech Startups de hoje fica por aqui. E se você tem aí um caso de sucesso, uma iniciativa interessante na sua criação, no seu cultivo, manda pra gente, vem participar do Tech Startups. O e-mail para contato é o lbatista@band.com.br, que é o e-mail da nossa produtora. Amanhã a Raíssa Lomonte está de volta. Eu me despeço aqui de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.